Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática, quarto ano, comigo, professora Tatiane Freitas. A nossa segunda aulinha, ela vai trabalhar afirmações de dados em tabelas. Como assim, professora? Nós vamos trabalhar informações que estão sendo afirmadas naquela questão, naquela tabela. E com isso nós vamos fazer as interpretações para saber se as informações estão corretas ou erradas. Nós vamos continuar as interpretações conforme a aula passada. Tem o enunciado, tem a tabela, fazemos a interpretação da tabela e aí, conforme a questão venha, você pode estar respondendo questão por questão ou apenas dizendo se aquela afirmação é verdadeira, falsa, correta ou incorreta, tá bom? Para isso, para continuar a nossa aulinha, se lembre, né? Pegue aí o seu material escolar, separe aí do seu ladinho, lápis, borracha, caderninho, né? Procure um local bem tranquilo, bem legal para você estar assistindo a nossa aula, tá bom? E aí, qualquer coisinha que precisa anotar, dá uma pausazinha aí no vídeo e faz as anotações, tá bom? Para não esquecer. Então, vamos lá para mais uma aulinha? Conto com a companhia de todos vocês. Olha aqui o que é que o nosso coleguinha trouxe hoje. Olha o que ele está falando. Ele está dizendo o quê? Que nós aprendemos que as tabelas, elas são ótimas. Para quê? Para organizar os dados, para organizar as informações, né? Lembra da aulinha passada? Quantas tabelas nós conseguimos interpretar, não é isso? Então, vamos lá. A organização dos dados, ela nos ajuda a ler mais facilmente essas informações. Nós podemos até fazer comparações com outros dados. Lembra da tabela que tinha preferência das frutas, da melancia e do caju? Pois é, ali a gente sabe direitinho quantos alunos gostavam mais de melancia, quantos alunos gostavam mais de caju, quem era o aluno que preferia a melancia, quem era o aluno que preferia o caju, quem foi que gostou, né? Qual foi a fruta que foi mais escolhida? Foi a melancia ou foi o caju? E aí você faz esses tipos de comparação, né? Lembra que foi a fruta mais escolhida não foi a melancia? Então eu posso comparar. Então a melancia, ela é mais escolhida do que caju. Então com essas informações a gente pode fazer esse tipo de comparação, tá bom? Aqui, ó, nem sempre a solução de uma situação que vem numa tabela, ela refere-se apenas às observações que a gente faz daquela tabela. Às vezes, nós vamos precisar realizar operações para resolver ou interpretar as informações daquela tabela. Se lembram que para a gente saber o total de alunos, vamos lembrar daquela tabelinha com os sentimentos, que tinha o rostinho alegre e o rostinho triste? Lembra que uma das perguntas é: qual a quantidade de alunos daquela turma, né? Para a gente poder descobrir a quantidade total de alunos, a gente teve que fazer o quê? Uma operação de adição. Geralmente, a operação que a gente mais utiliza é da adição, tá bom? Nas outras tabelas também, nós precisamos fazer operações, né? Para saber o total de pessoas que foram pesquisadas. Então, muitas vezes, para a gente conseguir uma informação daquela tabela, a gente não vai conseguir apenas lendo e interpretando a tabela. A gente vai precisar realizar essa operação para dar a informação correta que está sendo solicitada, tá bom? Nada que vá atrapalhar o nosso conhecimento, tornar mais difícil, tá bom? Então, vamos lá. A tabela abaixo mostra a escolha das crianças para assistirem a um filme no cinema. Observe os dados apresentados e responda às questões propostas. Olha aqui essa tabela. Tem aqui a coluna com os filmes em cartaz e tem a coluna com o número
número de votos. E aí nas linhas eu tenho, ó, o nome dos filmes com a quantidade de votos de cada um. Aí eu pergunto para você, essa tabela é uma tabela simples ou é uma tabela de dupla entrada? Quais são as informações que nós estamos apresentando? Eu tenho aqui o nome dos filmes. Para cada filme, eu precisei apenas do número de votos. Como eu quero fazer apenas uma estatística, eu tenho uma tabela simples, tá bom? Então, vamos interpretar essa tabela? Bom, aqui eu digo que 4 pessoas, 4 crianças votaram no filme Transilvânia 4, 12 crianças querem assistir o filme Luca e 8 crianças querem assistir o filme Croods 2. Quais são as perguntas que nós temos aqui? Olha aí. Primeiro, do que trata a tabela, né? Qual é o título dessa tabela, né? Essa tabela fala sobre o quê? A outra perguntinha. Qual filme teve mais votos? A outra, qual filme teve menos votos? E a outra perguntinha, quantas crianças participaram da pesquisa? Tá? Aqui é letra C e aqui também, aqui é letra D, tá bom? Peço desculpas aí por esse erro aqui, tá certo? Mas não tem problema, não vai interferir na nossa interpretação, tá ok? Então, vamos lá fazer essa interpretação, vamos responder aí juntos? Essa primeira questão eu vou responder com vocês, tá bom? As próximas eu vou dar um tempinho para a gente colocar em prática o que nós aprendemos, né, na aula passada e nessa. Então, do que trata a tabela? A tabela fala sobre o quê, hein, pessoal? Aqui eu tenho filmes em cartaz e número de votos. Então, eu posso dizer que essa tabela, ela trata da preferência de filmes por cada criança. Aqui é uma sugestão de como você iria responder. Mas você poderia dizer o seguinte, a tabela trata sobre a quantidade de votos em cada filme aqui, né? Você pode dizer, a tabela trata dos filmes em cartaz e sua quantidade de votos, né? E existem várias possibilidades de se responder a essa pergunta. Letra B aí. Qual filme teve mais votos, né? Como é que a gente vai descobrir essa informação na tabela? Aí você vai olhar para a tabela, né? Aí aqui nesse caso, quando a gente pergunta qual filme teve mais votos, qual filme teve menos votos, eu vou olhar para o nome dos filmes ou eu vou olhar para o número de votos? Você vai olhar para o número de votos, lá nas quantidades. Então, aqui você vai procurar o número, ó. Qual é o maior desses números? É o 4, é o 12 ou é o 8? Qual é o maior número? É o 12. Então, nesse caso, o número 12 é o maior. Então, ele está me dizendo que o filme Luca teve mais votos, não é isso? Então, 12 crianças escolheram o filme Luca. Foi o filme que teve mais votos, mais preferências. Então, qual é a resposta da segunda pergunta? O filme Luca. Aí você ainda também pode colocar, o filme que teve mais votos foi o Luca, né? Próxima perguntinha. Qual filme teve menos votos? Aí, para a gente descobrir o que teve menos voto, você vai procurar o menor número. Qual é o menor número nesse caso? É 4, é 12 ou é 8, né? Não confunda com esses números. Aqui é o título do filme, Transilvânia 4, Croods 2. Tá bom? O que significa esses números aqui no nome dos filmes? Significa que esse filme Transilvânia já está na sua 4ª edição, então eu já tive 3 filmes anteriormente de Transilvânia. Transilvânia 1, Transilvânia 2, Transilvânia 3 e agora está em cartaz o Transilvânia 4.
O Croods 2 significa que é o segundo filme desse título. Então, já teve o Croods 1, tá bom? Não é essa quantidade que você vai observar. Você vai observar que é a quantidade de votos. Qual é o menor número? É 4, é 12 ou é 8? Você vai dizer que é qual? 4. Então, 4 crianças escolheram o filme Transilvânia 4. Foi o título, foi o filme que teve menos preferências, menos votos. Então, qual filme teve menos votos? Foi o filme Transilvânia 4. A última perguntinha. Quantas crianças participaram dessa pesquisa? Lembra que o meninozinho falou anteriormente que muitas vezes, para se responder uma questão, para fazer a interpretação, você vai precisar realizar uma operação. Então, como você vai descobrir o total de pessoas que participaram dessa pesquisa? Realizando uma operação, né? Então, se eu pegar e somar esses 4 valores, eu vou ter o total de alunos. Então, como é que nós vamos fazer? Você vai pegar 4, olha aí, ó, mais 12, mais 8. Você pode aí no seu caderninho montar, tá bom? A operação colocando um número embaixo do outro. Mas você pode também fazer essa contagem pelo cálculo mental, usando os dedinhos, os tracinhos, a melhor forma que você conseguir resolver. O importante é que você realize e acerte o resultado. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer o cálculo mental. 4 mais 12, 16. 16 mais 8, 24. Então, 24 crianças participaram dessa pesquisa, tá bom? Próxima. Na tabela abaixo estão representadas as brincadeiras preferidas da turma do 4º ano. Marque as alternativas corretas em relação às informações apresentadas. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui a tabela e tenho essas alternativas, ó. São 4 alternativas, 4 frases, 4 afirmações. Mas dessas 4 afirmações, eu tenho as afirmações que são verdadeiras e que são falsas, que estão corretas e que estão incorretas em relação a essa tabela. Aí, olha aqui a questão, olha aqui, ó. Marque as alternativas corretas. Essa expressão, ela está no plural. Então, eu já sei que eu vou ter mais de uma alternativa correta, mais de uma alternativa verdadeira. Para a gente descobrir qual delas está correta, eu preciso primeiro olhar para a tabela, fazer a interpretação dela, para poder saber o que é que está correto ou errado. Olha aqui a tabela. O título da tabela é Brincadeiras Preferidas do 4º ano. Aí eu tenho as brincadeiras peão, pular corda e amarelinha. E para cada brincadeira eu tenho um número de votos. Então eu sei que 10 votaram no peão, 8 votaram em pular corda e 5 votaram na amarelinha, né? Então eu já sei, por aqui, por essa tabela, eu já sei qual foi a brincadeira que teve mais voto, qual foi a brincadeira que teve menos voto, qual é a brincadeira preferida, qual é a brincadeira que eles menos gostam, né, de brincar. Dá para eu descobrir também quantas pessoas participaram dessa pesquisa, não é isso? Dá para também descobrir o tipo de tabela, não é isso? Então eu posso tirar várias informações dessa tabela. Eu sei qual é o título da tabela, eu sei do que trata a tabela, não é isso? E aí eu tenho as afirmações. Quais são as afirmações? Bora lá. O título da tabela é Brincadeiras Preferidas do 5º ano. Isso está correto ou não? 5 crianças escolheram a amarelinha. Está correta ou não essa afirmação?
8 crianças escolheram peão. Está correta ou não essa informação? E a última lá, essa turma possui 23 crianças que participaram da pesquisa. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês, voltem à tabela, prestem atenção. Já já eu volto fazendo a correção. E aí, já deu tempo, né? Vamos lá conferir, saber quem acertou, quem errou. Tenho certeza que todo mundo acertou. Então, a primeira afirmação diz o seguinte: o título da tabela é Brincadeiras Preferidas do Quinto Ano. Está correto ou não? Aí você vai lá na tabela, olha aqui o título, Brincadeiras Preferidas do Quarto Ano. Olha aí, o errozinho está aqui, ó. É quarto ano e não quinto ano. Então, você não vai marcar essa afirmação aí. Próxima. 5 crianças escolheram amarelinha. Então, você vai lá no nome amarelinha. Quantas crianças escolheram? 5. Então, essa segunda afirmação, ela está correta. Marca aí um X nela. Próxima afirmação. 8 crianças escolheram peão. Então, eu vou procurar lá o nome peão. Tá aqui, ó. São 10 crianças. Então, aqui eu estou dizendo que é 8. Então, essa afirmação está errada aqui, ó. Não são 8. Aqui deveria ser 10, tá bom? E a última afirmação. Essa turma possui 23 crianças que participaram da pesquisa. Para a gente descobrir o total de crianças que participaram, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a continha, ó. 10 mais 8, 18. 18 mais 5, 18, aí, ó. 19, 20, 21, 22, 23. Então, a última informação está correta, tá bom? Então, eu confirmo que, ó, as alternativas corretas são a segunda e a quarta, tá bom? É assim que a gente trabalha as afirmações de informações nas tabelas. Dizer qual é a que está correta, errada, verdadeira ou falsa. Próxima. Foi feita uma pesquisa sobre o lugar que nossos amigos mais gostam de ir nas férias. Os dados estão na tabela abaixo. Marque as alternativas corretas. Então, eu já sei que eu vou marcar mais de uma resposta. Tá aí a minha tabela, ó. E aqui eu tenho as afirmações, tá bom? Eu vou ter que dizer quais dessas 4 estão corretas, tá bom? E tá aqui a tabela. Vamos fazer a interpretação? Título da tabela, preferência de passeios nas férias. Aí aqui eu tenho os lugares e aqui eu tenho o número de votos. Vamos lá? Quais são os lugares de preferência? Praia, campo, balneário e ficar em casa.
Então, aqui eu tenho que 6 amigos escolheram ir para a praia, 3 amigos escolheram ir para o campo, 8 amigos escolheram o balneário e 2 amigos escolhem ficar em casa durante as férias, tá bom? Quais são as afirmações que vocês vão ler e verificar com a tabela? Primeiro, o título da tabela é Preferência de passeios nas férias. Você vai olhar para a tabela e dizer se é verdadeiro ou falsa. 3 amigos escolheram balneário. 8 amigos escolheram balneário. A pesquisa foi feita com 18 pessoas. Vou dar o tempinho para vocês olharem e interpretarem a tabela e daqui a pouco eu retorno com a correção. Vamos lá conferir nossas respostas. E aí, a primeira frase diz o seguinte: o título da tabela é Preferências de passeios nas férias. Então, você vai lá para a primeira informação. Qual é o título aqui da tabela? Preferência de passeios nas férias. Então, já sei que a primeira afirmação está correta. Marca o xizinho aí. Próxima afirmação, 3 amigos escolheram balneário. Se você tiver prestado atenção, a terceira afirmação é muito parecida. 8 amigos escolheram balneário. E aí, são 3 ou são 8 amigos que escolheram balneário? Aí você vai lá na tabelinha, ó, na coluna dos lugares, olha aqui o nome balneário. Quantos votos teve balneário? 8, né? E quem teve 3 votos? Olha aqui, ó, 3 votos foi o campo. Então, eu já sei que a afirmação verdadeira qual é? É a terceira. 8 amigos escolheram balneário, tá bom? A última afirmação. A pesquisa foi feita com 18 pessoas. Como é que eu vou saber que essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa? Que ela está correta ou não, né? Para você fazer isso, você vai precisar realizar uma operação, não é? Então, vamos lá. 6 mais 3, 9. 9 mais 8, 17. 17 mais 2, 19. Então, nessa pesquisa, 19 pessoas participaram. E aqui diz que, ó, a pesquisa foi feita com 18 pessoas, né? Então, essa afirmação, ela está incorreta, ela é falsa, tá bom? Vamos para a próxima questão. Apresentamos a seguir os candidatos à monitoria no recreio da escola Ana Flora. Veja o resultado da votação. Olha aí. Ano, Lara, Léo e Felipe. Preste atenção que essa tabela ela é mais complexa.
É uma tabela do tipo dupla entrada. Por quê? Porque eu tenho mais de uma estatística. Eu tenho 3 alunos, 3 candidatos e eu tenho os anos ou as turmas. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Aí eu tenho o total, né, por cada aluno, ó. Tá bom? É um tipo de tabela que a gente precisa de mais tempo para poder interpretar. Então, olha aqui. O que é que eu quero saber dessa questão? Lara foi a candidata com mais votos? No segundo ano, quem teve mais votos foi o Léo. No quinto ano, quem teve menos votos foi a Lara. No primeiro ano, Felipe teve mais votos. Então, é uma questão que eu vou precisar de mais concentração, de mais atenção, para que eu possa fazer uma interpretação correta, né? Então, vamos fazer por partes. A primeira afirmação diz o quê? Lara foi a candidata com mais votos. Como nós vamos descobrir essa resposta? Tá aqui, ó, Lara, aí lá no final da tabela eu tenho um total. Ela teve 114 votos. Para descobrir esses 114, ó, somou todos os votos do primeiro ao quinto ano. O Léo, olha aqui, ó, a coluna do Léo. O Léo teve 99 votos. E o Felipe teve 101 votos. Para a gente saber qual foi o candidato que teve mais votos vai me lembrar maior, aquele número maior. Então, quem é a maior? 114, 99 ou 101? Qual é o número maior dos três? 114. Quem foi que recebeu 114 votos? A Lara. Então, a minha primeira afirmação está correta. A segunda afirmação. No segundo ano, quem teve mais voto foi o Léo. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, segundo ano. Aí você vai olhar para a linha, né? Aí olha para a linha e olha também para a coluna, que é onde tem o nome Léo. Então, ó, tá aqui a segunda linha do segundo ano. Aí, ó, aqui a coluna do Léo. Quantos votos ele teve, ó? 21. Mas eu também tenho que olhar para o voto do Felipe e para o voto da Lara. Felipe teve 30 votos e a Lara teve 20 votos. Então, 20, 21 e 30. Qual é o maior número? O maior número é 30. Então, quem teve mais votos no segundo ano foi Felipe, não foi o Léo. Próxima afirmação. No quinto ano, quem teve menos votos foi a Lara. Então, eu vou lá, ó, no quinto ano. Aí eu olho, ó, 30 votos teve a Lara, 20 votos teve o Léo e 14 votos teve Felipe, tá? Então, o que é que eu descubro aqui? Eu quero saber quem teve menos votos. Quem é o menor número? É 30, é 20 ou é 14? O menor número é 14. Então, quem foi que teve menos voto aqui no quinto ano foi o Felipe. Então, aqui a resposta está errada. Não foi Lara. No primeiro ano, Felipe teve mais votos. Aí, vai lá no primeiro ano. 22 teve a Lara, 14 teve Léo e 27 teve Felipe. Quem é o maior número? 22, 14 ou 27? 27 é maior. Então, 27 escolheram o Felipe lá no primeiro ano. Então, o Felipe no primeiro ano, ele teve sim o maior número de votos, tá bom? Vamos lá. Andressa fez uma pesquisa sobre o motivo de desperdício em seu restaurante durante o almoço. Veja os dados apresentados e marque a alternativa incorreta. Aqui está errado em relação às afirmações apresentadas. Tá aqui a tabela. É uma tabela de dupla entrada, porque eu estou fazendo estatística com mulheres e com homens. Quais são os motivos de desperdício?
falta de apetite, a comida é ruim, não aguenta comer tudo e o total de mulheres e de homens, tá bom? Então vamos lá. A primeira afirmação diz: 8 homens desperdiçam por falta de apetite. Aí você vai lá na falta de apetite. 5 mulheres escolheram a falta de apetite e 8 homens também escolheram falta de apetite. Ou seja, 8 homens desperdiçam a comida porque não tem mais vontade de comer. E 5 mulheres desperdiçam a comida por falta de apetite. Então, está correta aqui? Está correta. 8 homens desperdiçam por falta de apetite, né? Eu quero a incorreta. 10 mulheres desperdiçam porque a comida é ruim. Tá aqui, ó, comida ruim. 10 mulheres e 9 homens. Então, aqui a minha afirmação também está correta. No total, 23 homens desperdiçam a comida. Bora lá. 23 aqui está na coluna das mulheres e 20 está na coluna dos homens. Então, qual é a alternativa incorreta? Essa daqui, porque o certo deveria ser 20 e não 23. A última, no total, 23 mulheres desperdiçam a comida. E está correto, né? Ó, aqui, ó, 23 mulheres desperdiçam a comida. E aqui, ó, observe a tabela ao lado e marque a alternativa incorreta. Tá aí as afirmativas. Bora lá? Tá aqui a minha tabela com os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. Mais o modelo de tabela de dupla entrada. Por quê? Porque do número de idosos vacinados, eu quero saber quem são homens, quem são as mulheres, e em cada ano eu tenho a quantidade de homens e a quantidade de mulheres que foram vacinados, tá bom? Primeira afirmação. No ano de 2015, vacinou mais mulheres do que homens. Lembrando que eu quero a alternativa incorreta, aqui está errada. Então vamos lá. Aí eu vou, ó, no ano de 2015, tá aqui 2015, 105 homens e 245 mulheres. Qual é o maior número? 243. Então aqui eu afirmo que foi mais vacinado mulher do que homem. No caso no ano de 2016, a vacinação foi maior nos homens. Aí eu vou lá para a tabela, ó. 2016, 136 homens e 256 mulheres. Foi maior aonde? Nas mulheres. Então eu já sei que aqui é errado. No ano de 2017, a diferença entre homens e mulheres foi de 14 pessoas. Quando eu falo diferença, eu já sei que eu vou realizar uma subtração. Aí você vai lá em 2017, 120 homens e 134 mulheres. Como é que eu faço esse cálculo? Você vai aí no seu caderninho e coloca 134 menos 120. E aí você bota um número embaixo do outro e realiza a operação. Da diferença de 134 para 120, vai dar 14 mulheres a mais, tá? Então eu tenho essa afirmação verdadeira. E a última afirmação, no ano de 2018, teve mais vacinação nas mulheres. Aí eu vou lá, ó, 2018, 142 homens se vacinaram e 228 mulheres se vacinaram. Qual foi o maior número de vacinados? Nas mulheres. Então, essa minha última afirmação, ela é verdadeira, tá bom? E assim, nós encerramos mais uma aulinha, tá bom? Aqui eu trago, né, uma informação bem legal. Nós temos 5 casas. Nós temos a casa que é o nosso planeta onde a gente mora. Nós temos a casa que é o nosso próprio corpo. Nós temos a nossa casa que é o nosso lar,
né, onde a gente dorme, se alimenta. Nós temos a casa que é a nossa mente, o nosso cérebro. E nós temos uma casa chamada nossa alma, o nosso estado espiritual. Então, cuide de cada casa de vocês, tá bom? Cuide bem delas e assim encerramos, agradecemos a participação de vocês na nossa aulinha. Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau.